Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta com o nosso segundo episódio do nosso podcast Fora da Curva. Para quem não me conhece ainda, eu sou Etienne Moraes, estou aqui com minha colega de trabalho, minha parceira Sueli Mesquita, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante, que estamos no mês do autismo, da conscientização, né? E trouxemos aqui duas referências da área que tem trabalhado muito em Belo Horizonte, em Minas Gerais, fazendo um trabalho fora de série. Esses dois convidados nossos, doutora Marli Marra e o nosso defensor público e pai, né, Luiz Renato Areias, para falar um pouquinho sobre esse assunto, né, e tirar algumas dúvidas das famílias, dos profissionais, de todo mundo que lida com esse assunto tão importante, tão valoroso. Não vou fazer a apresentação, vou deixar que vocês mesmos façam. Marli, por favor. Então, eu sou Marli Marra, sou neuropediatra, eletrofisiologista e amo minha profissão. E faz muito bem, Marli. Inclusive, já gosto de fazer esse agradecimento no início. Muito obrigado pelo suporte, pelo apoio que você dá às famílias que a gente trabalha junto. Tem uma parceria já que já caminha por alguns anos, né? Sim. E tem sido de muito sucesso até hoje. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite e muito obrigado por esse trabalho lindo que você tem feito, tá? Eu que agradeço. Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Renato, sou defensor público aqui em Minas Gerais. Como a Etienne falou, sou pai do Rafael, que também está no transtorno do espectro autista. Atualmente eu sou coordenador estadual de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tanto a Etienne quanto a Sueli. Show de bola, Sueli. Nós agradecemos, e esse episódio é muito especial, né? Porque quando a gente fala do autismo, a gente vê, um mundo se abrindo na frente da gente, mas é um mundo de desafios, né? Se a gente perguntar para uma família se ela está preparada para ter uma criança autista, ninguém está, né? A escola está preparada? Não. A equipe de profissionais, a gente acha que está preparado, mas cada criança que chega na mão da gente por isso que é o nome do espectro, né? É totalmente diferente, com demandas. Embora às vezes os sintomas sejam muito parecidos, mas quando você vai para o manejo da família, e eu que sou psicopedagoga, trabalho na escola, uma adaptação que é para um, não é para outro, funciona para um, não funciona para outro. Então, eu acho que o tema é esse, né? Um desafio a questão do autismo para a gente em todas as áreas. E a gente quis trazer também essa diversidade de olhares que eu acho que é isso que é o objetivo do Fora da Curva, é pensar de forma que a gente possa acolher essas famílias, e a demanda do consultório é essa, né? E muitos dos assuntos que a gente traz, vai trazer durante esse ano, são demandas que a gente vê no nosso dia a dia de consultório, de sala de aula, das famílias. E aí eu acho eu estou empolgadíssima para a gente conversar sobre coisas interessantes. Show de bola. E eu vou começar com você, Marli. Acho que existe muito tabu ainda em se tratando de autismo, existem muitas dúvidas, as pessoas perguntam, por que está aumentando tanto o diagnóstico? Quem é que faz o diagnóstico? O que é o autismo? Agora que passou para o espectro, né? Uma coisa mais diversa. Fala pra gente um pouquinho, Marli, como é que é tudo isso na questão clínica, você que está ali na ponta do atendimento? Realmente é um tema complexo, né? Porque, como você já começou a falar, é um espectro. O transtorno do espectro autista, ou TEA, ele faz parte de um grande grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, isso é muito importante porque nem tudo também é autismo. E o autismo, então, ele, como é do neurodesenvolvimento, ele já se manifesta desde a infância, desde a criança menor, tá? Bom, e se caracteriza principalmente por dois grandes eixos aqui de comprometimento. Um é da comunicação social e o outro são interesses restritivos e repetitivos. O que é a comunicação social? É a interação social, não é a linguagem. Muitas vezes, algumas vezes a criança pode ter sim um atraso da fala, um atraso da linguagem, mas mesmo aquela criança que ela está falando, muitas vezes ela não está se comunicando. Ele precisa interagir com os pares, precisa compreender e se fazer compreendido também, tá? Então, ele precisa conseguir aproximar de um colega, sabe? Começar a interação social,
né? Muitas vezes ele é o contrário, ele tem uma tendência a se isolar, porque não consegue fazer essa interação. Isso é muito confundido até nas escolas e pelas famílias também, principalmente quando a criança já tem uma linguagem oral, porque a criança está ali no meio dos colegas, então a escola fala assim, não, tudo bem, tá de boa, né? Como fala. Ele está lá com as crianças, né? 3 anos, 2 anos e meio, mas ele não está efetuando nenhum elo com a outra criança, tá? Vai para uma festa, ele começa a correr ali, em volta ali também, junto com as outras crianças, mas isso não é interagir. Tem que estar pegando ali, vamos brincar, tem que compartilhar, tá? Uhum. Bom, então, muitas vezes tem dificuldade de manter uma conversa olhando nos olhos. Então, assim, tem aquela criança, desde que não fixa absolutamente, até o bebê a gente pode observar isso, não fixa o olhar, tá? Mas também tem aquela criança que olha um pouquinho, mas não persiste, ele desvia o olhar, né? E o ser humano, o ser humano é um ser social. Então a gente compartilha uma conversa, na hora que eu te chamo assim, Etienne, que é a primeira coisa que você faz? Virar aqui para mim e faz o contato visual. Isso daí já é uma comunicação. Tipo assim, e aí? O que foi? Né? Então, mas não, mesma conversa, a gente está aqui conversando, a gente mantém esse contato visual durante uma conversa. E a criança que tem o espectro, né, ela não consegue fazer isso, tá? Bom, em relação às questões restritivas e repetitivas, né, são muitas vezes movimentos estereotipados, né, inclusive com aqueles flapping aqui da mão, porém, é o seguinte, veja bem, a gente está falando de uma coisa que é um espectro, tá? E de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, as estereotipias não estão presentes apenas no autismo. Por exemplo, a criança com uma deficiência intelectual costuma ter mais estereotipias do que a criança com autismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para observar as questões clínicas da criança, tá? E fala assim, tem estereotipia, já é um sinal aqui de autismo. Não necessariamente. Você tem que ver a criança como um todo. Tem que saber fazer o diagnóstico e observar, tá? Então, por exemplo, em relação ainda à rigidez, é uma rigidez cognitiva. É difícil, muitas vezes, a criança mudar a rotina, tá? Então, sai da escola, está voltando para casa, né? Já tive paciente que, voltando, tinha sempre uma crise de comportamento ao retornar da escola. Por quê? Porque a mãe falava assim, eu vou passar naquela loja tal. Não, aquilo tirava da rotina dele, desencadeava, então, uma alteração comportamental. Por quê? Por causa da rigidez cognitiva, né? Muitas vezes, eles têm uma preferência por algum tema específico, que é o chamado hiperfoco, tá? Então, vamos supor, gosta de carro. Aí, principalmente aquela criança que é verbal, ele sabe todas as marcas de carro. Ele estuda aquilo profundamente e sabe tudo. E isso, tá? Marli, pode ser confundido também com altas habilidades, né? Porque o pai fala que talvez ele sabe tudo, ele lê japonês, né? E aí ele tem esse foco de interesse, isso pode ser confundido com altas habilidades também? Com certeza. Então, por exemplo, se a criança tem um hiperfoco, por exemplo, em línguas, tá? Eu já tive paciente que chegou lá, estava falando, além da nossa língua, português, inglês, alemão, por último, ele estava no japonês por causa desses joguinhos e tudo. Então, ele foi adquirindo. Aí é que o pai alertou, falou, opa, peraí, tá? Mas, na verdade, no caso desse específico, não era altas habilidades. Ele tinha hiperfoco naquele tema, tá? Mas, assim, e realmente, o diagnóstico diferencial, né, é grande, inclusive com a criança que tem altas habilidades. Pode ser confundido. Então, assim, a gente tem que olhar
todo o contexto da criança, para a gente não começar a banalizar também o diagnóstico. Ah, está andando na ponta dos pés. Sim. Não. Isso é sinal patognomônico de autismo? Não. Não está nem nos critérios ali da classificação, né? Não está presente ali nas escalas. Pode ser uma questão sensorial que a pessoa com autismo pode ter também, né? A questão proprioceptiva, inclusive até alimentar, isso daí levando a restrições alimentares. Isso está dentro daquele eixo, do eixo lá das restrições, de coisas repetitivas, né? Então, na hora de comer, separa ali a comidinha, não gosta de misturar os alimentos, tá? Ou então, ele tem uma seletividade, não porque não está provando, mas aí pela textura do alimento. Então, envolve a questão proprioceptiva, tá? Proprioceptiva. Não gosta de etiqueta pegando na pele. Cada caso é um caso de intensidades e de frequência ali dos sintomas muito variável. Por isso que é o espectro. Tá, eu posso fazer uma colocação aqui e vocês podem complementar. Essa questão do próprio diagnóstico de TEA, quando os pais chegam no consultório, ele já vem meio com umas questões do Google, né? Restrição alimentar. Seu filho tem restrição alimentar? Ele não gosta de tomate de jeito nenhum. Isso também é confundido, né? Eu acho que o próprio esclarecimento, o que é seletividade alimentar, o que é restrição. E aí eu já tive até alguns casos de pais que falaram assim, ele tem TEA, eu consigo desconto no carro? Sabe? Então, assim, eu acho que essa questão das informações, elas precisam ser mais esclarecidas, né? E aí, assim, eu queria até dirigir um pouco a pergunta ao Dr. Luiz Renato, se essas questões, por exemplo, de lei, isso é comum dos pais quererem um certo benefício perante a lei com esse diagnóstico do autismo? Boa pergunta. E aí, assim, permita explanar um pouco mais sobre a questão do benefício, né, para tentar diferenciar o que é um benefício, o que é um direito, o que é uma ação afirmativa. Na verdade, quando a gente tem na lei algumas situações para a pessoa com deficiência, não só o autismo, mas vamos colocar o autismo, na verdade, isso não é considerado um benefício, é uma necessidade. Sim. Então, por exemplo, eu falo muito, trazendo um pouco das questões do direito, eu falo muito ao direito, por exemplo, à prioridade no atendimento. E aí a gente consegue fazer, a Marli falou da questão sensorial, a gente consegue fazer um paralelo incrível, porque, né, a gente tem um comprometimento sensorial muito evidente nos casos de autismo, né? Sim, Apesar de ser um espectro, né, uns mais, outros menos, mas é uma questão que é muito regular aí entre as pessoas com autismo. Aconteceu uma situação comigo, eu não sei se eu já contei isso, mas em alguns seminários com certeza, com o Rafael, por exemplo, num hospital. O Rafael, ele estava com mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Ele tem hipersensibilidade, por exemplo, a lugar com muita gente, choro de criança para ele é muito forte, isso até hoje, isso é muito marcante nele. E eu fui num certo hospital, e fui num domingo e precisava do atendimento. Ele foi catalogado na urgência comum, né, que é a urgência verde, né, se não me engano, a urgência comum. E eu não consegui a prioridade no atendimento dele, não consegui. Expliquei que tinha autismo, depois eu mostrei a legislação, que te fala da prioridade, né. Agora, por que o Rafael precisava da prioridade? Estava muito cheio, o período de espera era mais de 1 hora. Porque ele não conseguia ter o mesmo direito das outras pessoas, que é o acesso à saúde. Porque você entra numa desorganização sensorial, vocês compreendem muito bem isso, às vezes ele demorava, naquela época o Rafael demorava 1h30, 2 horas para conseguir acalmar. E já é difícil para ele ser recebido pelo médico, que vai examinar, etc. e tal, pela médica. Imagina em desorganização sensorial. Ele não teria essa questão do tratamento de saúde dele respeitado. Ele não teria acesso à saúde igual às outras crianças, né? Então a prioridade, quando se coloca a prioridade na lei, na verdade é uma necessidade daquela pessoa com autismo para exercer os mesmos direitos das outras pessoas, né? Então, assim, muitos mecanismos que aparecem como direitos, as pessoas confundem. Ele
está utilizando da deficiência do filho, utilizando que a pessoa é com deficiência para ter um benesse legal. E não é bem assim. Né? Você trouxe a questão da isenção. É possível a isenção de certos impostos na compra de um carro, né? O IPI, por exemplo, depois o IPVA, mas isso é levado em consideração porque a necessidade de se fazer o transporte da família. Coloca esses meninos no transporte público na sua maioria, né? Que você tem aqueles ônibus cheios, hoje nem trocador no ônibus mais tem, né? A dificuldade de ser respeitada a questão da acessibilidade nos espaços. Então, na verdade, é uma necessidade. Eu ainda defendo que ainda deveria ser veículos até com no valor até maior do que a lei coloca, sabe? Porque é uma necessidade. Vaga especial, por exemplo. Né? A pessoa pensa, mas ele tem autismo, ele não tem uma dificuldade de locomover. Tem a dificuldade sensorial, né? Então, a dificuldade não é só de locomoção física, né? Eu lembro do Rafa... Engraçado isso que você está trazendo, né? Porque é uma reflexão legal. Não tinha pensado nessa questão do veículo, porque realmente, não imagina uma criança que tem precisa trazer um transporte público. Exato. Eu, por exemplo, eu tenho uma Doblô, que é um carro grande. Você está entendendo? Pensando exatamente nisso, nesse conforto da viagem, na necessidade de poder se acalmar no carro, que é um carro maior. Você está entendendo? Eu lembro dele pequeno. Às vezes, para andar com o Rafael, às vezes, nas situações que ele estava mais desorganizado sensorialmente, um quarteirão eu demorava mais de meia hora. Porque ele parava, ele chorava, se desorganizava, eu tinha que explicar para ele que estava tudo bem, que ia ser o médico quando ele era menor. Entendeu a questão da dificuldade e a necessidade da vaga especial? Não é só porque ele tem uma deficiência física, não. Né? Tanto que hoje ainda tem muito trabalho a ser feito com as prefeituras para eles terem esse entendimento ligado ao transtorno do espectro autista. Então, quando a gente analisa esses direitos, por isso que eu falo, a gente consegue fazer essa distinção, fica fácil quando você coloca assim. O que essa pessoa precisa para ela exercer o mesmo direito da outra? Você está entendendo? É isso. Aí você sempre vai ver que não é realmente uma questão de benefício, é uma questão de necessidade. Sim, eu vou fazer uma observação dentro disso que você falou, e é muito legal. E aí entra até o motivo do nosso podcast, né, Sueli? O porquê é necessário falar sobre isso. Inclusive, curiosamente, o nosso primeiro caso em conjunto, que a gente trabalhou em conjunto, eu tinha com a família uma grande dificuldade de realizar a intervenção terapêutica porque a família não tinha carro. Então ele tinha que chegar lá de ônibus, sair lá de Sabará para chegar em Belo Horizonte de ônibus. Uma criança dentro do espectro autista. Como que você faz o atendimento? O menino já chega lá cansado, irritado muitas vezes, com irritação altíssima devido a todo esse estresse do contato com pessoas, barulho, pessoas encostando nele e tudo mais. Então, como que você faz a intervenção terapêutica? É impossível, né? Então, assim, a gente não para pensar nisso. Como o senhor ali colocou muito bem, a gente não consegue entender. Só quem passa por isso, e até um bate-papo que a gente vai ter também, que é, quero te ouvir não só como defensor, mas também como pai, e só quem passa por isso sabe, e isso precisa ser divulgado, isso precisa ser falado, porque realmente não é só um benefício, é uma urgência necessária. E a gente pensa, Etienne, pensando na realidade da maioria dos brasileiros, que é difícil, pelo poder aquisitivo, conseguir sequer um carro popular. Né? Então, quando você tem a redução, igual, por exemplo, do carro, do IPI, a isenção do IPVA, você proporciona, às vezes, a pessoa a poder ter essa necessidade, que é essa necessidade de deslocamento, suprida. Porque a gente sabe que há também uma falta, uma omissão do poder público, seja em relação à questão da escola, de conseguir transporte escolar. Né? A gente tem que pensar que os pais precisam trabalhar. A mãe e o pai precisam trabalhar para sustentar a família, que às vezes não é só de uma criança ou de uma pessoa com deficiência ou com autismo, às vezes a família é mais numerosa. Então isso é uma necessidade. Então, mesmo naqueles direitos, naquelas ações afirmativas que a gente pensa, isso aqui parece que é um benefício, a gente tem que aprofundar. A gente tem que aprofundar porque sempre tem uma razão de ser. Né, para aquilo. E eu acho assim, essa questão do transporte, eu acho que é muito urgente, porque a gente sabe, ao menos aqui em Belo Horizonte, eu posso dizer que não atende. Eu sou coordenador também da pessoa idosa, né? Então, assim, fazendo esse paralelo, não atende a pessoa idosa, não atende a pessoa com deficiência, né? A gente não tem os mecanismos necessários, as linhas regulares, né? É muito complexo isso. A gente tem muita gente de cidades vizinhas que vem fazer tratamento aqui em Belo Horizonte, que passa por um período tão grande assim dentro dos coletivos, enfim. Se a gente for discutir, trazer a questão dos direitos, a gente tem muita coisa para dizer, porque realmente é muito complexo.
Certo, certo. Marli, vou te pedir, vou fazer 2 perguntinhas juntas aí já, até para que as pessoas também tirem as dúvidas. Infelizmente, algo que a gente encontra muito, até mesmo na área da saúde, são pessoas distribuindo diagnósticos muitas vezes sem a competência para, né? Então, fala para a gente um pouquinho quem faz esse diagnóstico e por que, já junto com a pergunta aí, existe aí como que eu posso falar, uma crença de que há um aumento da população no espectro autista. Fala para a gente um pouquinho disso. Bom, são 2 coisas também diferentes, Sim. né? O médico, é muito complexo esse diagnóstico, tá? Ainda mais numa fase precoce da criança, que a gente fala a primeira infância e aqueles primeiros anos de vida, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um processo, de um transtorno que ele vai mudando, porque o cérebro também vai mudando. Então, às vezes, a família, até mesmo algumas instituições, convênio, fala, não, eu vou dar assumir tal intervenção, mas tem que ter o diagnóstico definitivo, né? O tal CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. E, às vezes, eu preciso de um tempo maior. Eu falo, olha, existem esses sinais de risco. Vamos realmente começar as intervenções, tá? Para a gente poder ir definindo aqui com o tempo, justamente porque o cérebro vai mudando. Então, não é simplesmente preencher ali aqueles critérios diagnósticos, que hoje a gente tem escalas psicométricas muito bem construídas, tal, e realmente bater o carimbo ali, tá? Porque você tem que também fazer o diagnóstico diferencial. Então, a pessoa, quem é que vai fazer? Aquele médico que está envolvido, que sabe o que é o TEA, tá? Pode ser o pediatra, pode ser o neuropediatra, pode ser o psiquiatra da infância e adolescência, tá? Dentro disso, levando em consideração diagnóstico diferencial. E aí, pode ter o apoio da equipe multidisciplinar para poder ajudar nessa diferenciação ali, caracterizando melhor os sinais e sintomas da criança, tá? Bom, e em relação a essa prevalência, né, que você estava comentando, olha, a gente tem o órgão maior, que é o CDC, de Controle e Prevenção de Doenças, que é um órgão americano, né, que já vem há décadas acompanhando essas estatísticas aí sobre o autismo. E aí, o último censo foi de 1 para 36 crianças, tá? E por que isso está aumentando? Primeiro, pelos critérios diagnósticos. Então, hoje a gente tem mais ferramentas, tá? Para a gente poder classificar melhor essas crianças dentro do espectro, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a caderneta de saúde da criança, que está assim em falta, mas olha, está chegando aí de novo, tá? Eu ia jogar uma lenha na fogueira aí. Pois é, já está chegando, já está começando a ser distribuído, tá? Nos municípios. A nossa caderneta de saúde da criança, ela é fantástica. Inclusive, eu não sei exatamente que ano que foi, mas foi incluído ali uma das escalas, que é o MChat, que é uma das ferramentas usadas para triagem. Então, isso daí, o pediatra, a criança com 18 meses, 1 ano e meio, ele já precisa aplicar essa escala, tá? Que é uma escala psicométrica, mas é só ela? Não, mas eu acho que já é uma ferramenta importante. Então, assim, a gente com isso está conseguindo diagnosticar mais cedo e mais crianças, tá? Além disso, o que a gente está fazendo aqui é uma conscientização da população. Então, a população está mais consciente sobre esse tema. Então, às vezes, a família mesmo já fala assim, opa, peraí, isso aqui está meio esquisito, eu já ouvi falar que tal, né? E muitas vezes leva para o pediatra, e até o pediatra mesmo fala assim, não, mas ele está falando, ele está não sei o que, tal. Não é assim, né? Quer dizer, falar não é comunicar, se comunicar.
tá? Entendi. Não sei se eu respondi Não, todas as... perfeito, se é por aí. perfeito. E vou até, falando sobre essa questão do diagnóstico, que é o ponto mais, vamos dizer assim, importante nesse processo, né? Perguntar um pouquinho sobre o pós-diagnóstico, né, Luiz, para você. Como é que foi? Vou pedir para entrar o pai aí agora para a gente. Como é que Tranquilo. foi esse processo para você? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que é bom a gente falar sobre esse lado família aí também. Sim. Quando a gente teve o diagnóstico, o Rafael foi um pouco diferente, porque ele teve um desenvolvimento até regular, até 1 ano e pouco, 2 anos de idade. O que a gente fala que, vocês me corrijam as expressões técnicas, hein? Mas a gente fala que houve uma poda neuronal com ele, sabe? Porque ele parou de evoluir na fala e algumas coisas que ele já falava, ele não falava mais, né? Então a gente teve essa percepção. A gente até antecipou um pouquinho para botar ele na escola, pensando que poderia, né, ser alguma questão social. E daí, como o autismo dele era um autismo mais evidente, mais clássico, né, que a gente falava-se na época, né, que ele tinha as estereotipias, né, ele tinha essa questão da fala também, não foi difícil ter o diagnóstico. Quando nós recebemos, até que eu, minha esposa, Thaís, assim, a gente recebeu com uma certa tranquilidade. Eu sei que não é geralmente o que acontece na maioria das famílias, né, tem aquele período do luto, né, que fala e tudo. Mas para mim, pessoalmente, eu comecei a pensar, não, eu tenho que entender sobre isso, né? Eu, como pai, né? Bom. E foi por aí que eu fui para essa área, principalmente dentro da defensoria. Eu fiz uma especialização internacional sobre o autismo, eu com a minha esposa. Minha esposa é veterinária, ela abandonou a veterinária, a formou em educação especial para poder também fazer essa evolução com o Rafael, né? Mas não é fácil, né? Eu lembro uma vez, assim, eu falei que eu não tive o luto, né, quando eu tive o diagnóstico, mas eu lembro uma vez que foi uma questão muito séria. O Rafael estava com dificuldade de dormir e ele ficou quase 2 noites, assim, sem dormir. Nossa. E chorando muito, quando pequenininho, sabe? Eu lembro que na hora que esse menino dormiu, eu desabei. Eu chorava compulsivamente. Eu não sou disso, eu não sou tão emotivo assim. Eu lembro da Thaís falando, não, você vai procurar o psiquiatra para você ir lá. E eu não esqueço disso, o psiquiatra falou comigo, olha, eu vou te dar um período de licença maior, porque você precisa se cuidar. Eu falei, pelo amor de Deus, não tira meu trabalho. Porque, assim, eu preciso do meu trabalho. E por isso aí, eu fico pensando, não tem muito a ver com a sua pergunta, um pouco do contexto familiar, o quão difícil para essas mães é exemplo da minha esposa, de estar naquela vivência integral, sabe, todo dia, se preocupando e tudo, porque eu, sinceramente, o trabalho na defensoria era para mim uma válvula de escape, de você ter um momento ali, não que não seja prazeroso estar com eles, mas nesse sentido, o momento que você está pensando em outras coisas, que você está focando em outras coisas, sabe? Mas o diagnóstico chegou assim para a gente, acho que a gente ficou... teve como impressão de fazer agora como que a gente vai lidar com isso e como vai desenvolvê-lo no máximo, né? E aí foi assim que a gente perseguiu até hoje. Entendi. Olha, fazendo uma observação aí que você já citou, né, o luto, né? Então, assim, o luto, a gente fala muito assim da mãe, do pai, né? E da criança que está que foi diagnosticada. Agora, lembrar também que essa criança pode ter irmãos. Exato. Então, o luto não é só dos pais. O outro irmão também precisa de compreender e a família precisa estar atenta ao outro irmão, porque realmente demanda. Só de estar levando para as intervenções, né, demanda mais atenção, mais disponibilidade daquela família. Mas e o outro irmão? A gente não pode esquecer disso, porque senão vem outro transtorno mental, deflagra outras coisas na família. Sim. Não, isso que você está falando é muito importante, que eu vivi isso essa semana, né? Eu trabalho com uma menina, né, que a irmã de 10 anos tem síndrome de Down e TEA. E a mãe, eu abri a porta e a mãe falou, olha, a fulaninha decidiu que ela não vai falar. Que ela quer ser igual à irmã dela. Aí eu, ups. Né? Aí ela entrou, calada, aí eu falei para ela assim,
Mas justamente hoje que você não vai falar, o jogo que eu separei hoje é um jogo cara a cara, que tem que perguntar, né? Mentira, eu tive um insight na hora. Falei, justamente hoje, no jogo que eu vou precisar que você fale, ela, tá bom, eu vou falar aqui. Né? Então, assim, você vê a importância do que a Marli traz. O outro filho, ele passa, quer dizer, a família toda vive em prol dessa criança, com as terapias, com esse envolvimento, e aí a gente passa a ter crianças, isso acontece comigo, crianças que não têm nenhuma dificuldade, passam a ter dificuldade para poder ter a mesma atenção da família. Sim, né? Sim, e isso sim. cai no seu colo aí também? Demais, eu achei assim fantástico, né? Não estava no nosso planejamento, mas essa intervenção que você fez foi maravilhosa, porque é isso mesmo. A gente até falou um pouquinho antes com relação ao pai, que é uma intervenção que eu faço bastante, e é até uma sensibilização que eu acho que cabe a gente fazer para os profissionais da saúde. É uma prática que eu tenho no consultório. Muitas vezes a gente vai falar sobre isso, vou pedir para você responder para mim sobre a questão da intervenção, mas uma leitura que eu sempre faço, falei, gente, calma, vamos ver como que essa família, a partir de um diagnóstico, vai conseguir agora encaixar psicólogo, psicopedagogo, às vezes fonoaudiólogo, às vezes TO. Com frequência, né? fonoaudiólogo e TO. Exato, toda semana uma intervenção. Esse menino muitas vezes passa pela mão de 5 pessoas durante a semana, né? Além da casa acontecendo. A vida está acontecendo, o pai tem que trabalhar, geralmente o retrato é esse, né? O pai trabalha, aí a mãe fica e leva o desgaste que existe nessa relação e ainda tem um irmão, tem uma irmã, tem 2, 3. Então, assim, é uma sensibilização que vale a pena a gente fazer dos profissionais que estão aqui na ponta, conseguirem enxergar isso e fazer com que a família enxergue isso. Opa, vamos cuidar. Outra coisa que eu tenho que eu tenho observado é o seguinte, assim, não é um diagnóstico fácil. Às vezes as pessoas estão romantizando esse diagnóstico, quase que romantizando. Sim. É um TEA, é leve. Olha, realmente é aquela famosa, leve para quem, tá? Eu tenho feito, às vezes, até diagnóstico mais recente, assim, em crianças pré-adolescentes, tá? Olha, é muito ruim, a pessoa tem uma certa dificuldade ali na comunicação social, né? Sai como tímido, às vezes, né? Também, assim, nem toda timidez é o autismo, né? Quer dizer, pode ser um pré-adolescente que está entrando naquela fase ali mesmo, do casulinho dele e tal. Mas não tem que romantizar. É difícil a pessoa interagir, é difícil a pessoa fazer amizades, sabe? Então, ainda mais assim, agora no ensino fundamental 2, né? Pois que é difícil. Aquele que foi diagnosticado mais tardiamente, assim, tipo pré-adolescente e tal, ele vem carregando uma carga de sofrimento, sim, tá? E aí, esse daí, inclusive, a gente tem que ter um olhar muito diferenciado, porque é comum, nesses casos, já ter as comorbidades associadas, tá? Os outros transtornos associados, como ansiedade, depressão, né? Então, o índice de autoextermínio, inclusive, é maior naquele não diagnóstico. Então, a gente tem que olhar com um outro olhar. É leve, ele tem um hiperfoco, a escola, não, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Marli, você tá falando de uma coisa, assim, excepcional, e às vezes é muito bom a gente não combinar tudo antes mesmo, porque eu te falo que hoje essa é a minha maior demanda dentro do consultório. Eu tenho alguns pacientes ali que passam extremamente despercebidos, que muita gente olha e fala, sério que ele tem autismo? Como assim? Mas corresponde, faz a interação visual, conversa, mas são crianças, são adolescentes, e eu tenho 5 casos dessa forma, 6, que hoje a gente tem uma dúvida se existe um processo de depressão, de ansiedade, porque se sentem completamente desajustados. Por quê? Estamos numa geração onde a rede social tá bombando ali, posta. Geralmente o discurso deles é até parecido que eles falam, gente, pra que postar essa dança ridícula? Como assim, o TikTok? Eu jamais faria isso. Então eles já não conseguem se conectar mais e se sentem desajustados. Se sentem completamente desajustados ali, não conseguem achar graça nas piadas que os meninos estão fazendo, que as meninas, e vão se distanciando ainda mais. E passam a se sentir desajustados, desajeitados. Não, eu não sou,
eu não sou legal, eu sou ruim. Esse discurso vai tomando conta ali. Mas são crianças que quando estão ali com 8, 9, 10 anos, só são tímidas, tá tudo bem. Ele tá se E as divertindo meninas também, né? Muito. As meninas, elas vêm tardiamente, né? Nessa questão. Então, As muitas mulheres vezes têm mais capacidade de camuflar. Muito, E aí, muito. o TEA nas mulheres e nas meninas, às vezes é mais difícil de diagnosticar porque elas camuflam. Sim. A gente sabe Sim. fingir mais do que você. Sabe mesmo, tá? sabe Então mesmo. aí camuflam. Muito né? boa essa fala, muito boa, muito válido, muito válido. Falando sobre isso, né, responde pra gente aí, Marli, dentro dessa questão de intervenção, quando vem com esse combo muitas vezes, né, quais são as melhores práticas de intervenção, como é que Sim. você maneja isso daí? Bom, primeiro que eu não faço intervenção, Sim, né? sim. Isso. Mas assim, na literatura, o que a gente sabe que está mais comprovado, tá? Cientificamente, o padrão ouro é o ABA, que é a terapia comportamental, Uhum. tá? E essa terapia, assim, não existe uma receita de bolo, tá? Eu não faço a intervenção, mas não existe uma receita de bolo. A equipe precisa analisar caso por caso para saber exatamente quais as áreas ali, voltando lá para trás, naquela comunicação social, aqueles 2 eixos que eu comentei, tá? E aí sim, a equipe vai definir quantas horas de intervenção, né? E o que vai ser feito por semana. Geralmente varia de 20 a 40 horas por semana, depende do nível de suporte, né? Nível 1, 2 e 3 na classificação, que são os níveis de suporte, tá? Bom, e aí elas definem, mas não existe uma receita de bolo, tá? Sim. Quer dizer, não é todo menino, não é toda criança que a gente tem visto por aí, que precisa das 40 horas, tá? Então, cada caso é um caso, né? Legal falar Agora, muito importante, não só a equipe, né, definir e traçar ali as metas, tá, do atendimento, né, mas quando a gente faz o diagnóstico precocemente, muda o nível das características daquele espectro na criança, tá? Muda o nível. Isso é uma coisa incrível. Sim. É incrível como que acontece, tá? E então, por exemplo, né, aí chamando o doutor Luiz Renato, a gente tem os encaminhamentos, né, da equipe multidisciplinar. Como que a gente garante esses direitos? A gente está falando no contexto privado, a gente tem é um pouco diferente. No contexto público, essa criança tem direito, ela tem uma necessidade de ter fono, TO. E como é que a gente garante, né, na defensoria? Eu não sei se essa pergunta é que garante na defensoria, mas o que você tem para dizer sobre os direitos dessas crianças que, quando elas são diagnosticadas, elas têm necessidade dessas intervenções? Como é que a gente faz valer esse direito? Boa pergunta, né? Eu acho que não perpassa só pela defensoria, né? A gente tem outras instituições também. Primeiro, a necessidade, mais uma vez, é um direito à saúde, ao desenvolvimento integral do ser humano, né? Então, assim, quando a gente fala no transtorno do espectro autista, a Marli trouxe a questão do ABA, que é o padrão ouro aí de terapia que a gente tem, mas existe também várias outras. Sim. E a gente parte também do pressuposto que a gente vai ter lugar, por exemplo, que você não vai ter um especialista em ABA e que você pode aplicar outras metodologias que vão ser também eficazes. Então a gente pode, né, aí você falou da fono, da terapeuta ocupacional para ver a questão sensorial, a psicologia, seja ela através da psicologia, estou entrando no nome de vocês me corrijam se eu estiver errado, através da psicologia comportamental e outras questões também, enfim, educação física, a questão da integração com o esporte e por aí vai, né? Isso é um direito à saúde, ao desenvolvimento. Infelizmente, a gente tem isso está caótico, tanto através do SUS, quanto também da rede privada. Porque a gente está falando em rede privada não só da quem tem condição de pagar por consulta privada, mas a gente fala também dos planos de saúde, né? Que aí, muitas das vezes, você tem a necessidade de uma terapia, de um tempo de terapia, por exemplo, 40, 50 minutos, 1 hora de terapia, às vezes o plano autoriza 30 minutos, né? Isso é muito comum,
E assim, a revelia do médico, às vezes, que prescreve um tempo maior, ou de outros profissionais, que eu defendo muito, não só a atuação do médico, é o que a Marli falou aqui, da equipe multidisciplinar. Até no diagnóstico ela foi muito feliz em falar, né, da necessidade do apoio da equipe multidisciplinar para poder fazer uma avaliação mais criteriosa, né? Por exemplo, do ramo da psicologia, você tem vários testes que são aplicados, você tem mais tempo para você poder trabalhar aquilo, para você poder avaliar a fonoaudiologia e daí vai, né? Mas infelizmente a gente tem um cenário muito ruim, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, dificilmente você consegue identificar e ter uma consulta com uma pediatra, uma neuropediatra, um psiquiatra a tempo para você ter um diagnóstico. Ainda mais nos casos ainda que você tem que, igual a Marli trouxe, que você tem que pesquisar um pouco mais, você tem que identificar muito mais. E, infelizmente, a ausência de diagnóstico atrapalha na questão da consecução dos direitos. Não deveria ser assim, né? Tanto que na parte educacional, por exemplo, não se exige o diagnóstico para você começar a atuar na escola. Mas não é o que a gente vê na realidade, na prática dessa atuação. Tudo é através de um laudo médico. A gente está avançando, inclusive, na normativa do Brasil, que hoje, daqui a um tempo, a gente vai ter uma avaliação biopsicossocial, que é a avaliação mais correta, né? Ultrapassando o modelo médico anterior, que era o laudo, através de uma classificação de doenças, onde você vai ter uma equipe multidisciplinar para avaliar o conceito de deficiência, vai aplicar para todos. E essa avaliação, por exemplo, você vai fazer uma vez e ela vai valer para todos os benefícios. Você não vai precisar ficar fazendo, isenção de IPVA, vá lá, você precisa de fazer uma avaliação específica. Vaga especial, mesma coisa, né? Você vai ter uma avaliação mais criteriosa, mas infelizmente a gente precisa ainda desses mecanismos para exigência dos direitos, né? E no caso, a defensoria, eu estou na coordenação estadual, né? Então, assim, eu consigo ajudar muito no viés que eu falo, que é um viés extrajudicial. Eu acredito muito na solução dos conflitos, nas soluções dos conflitos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Né, que a gente sabe que entrar com o processo judicial é mais moroso, demora mais, né? A gente tem as dificuldades naturais do processo, né? Que você tem uma série de procedimentos que você tem que seguir. Nem sempre a decisão ela vai ser uma decisão mais acertada, por vários motivos, não só pela questão do desconhecimento do juiz, mas da própria prova do processo. O juiz tem que analisar o quê? O que está no processo. Então, se você tem um defensor, ou um advogado, ou um promotor de justiça que não conseguiu trazer o fato bem descrito, ou não trouxe a prova bem produzida, esse provimento judicial não vai ser um provimento adequado, né? Então, eu defendo muito essa atuação extrajudicial, onde a defensoria pode chegar nesses atores, seja nas escolas, seja nos hospitais, seja no poder público, dentro das esferas todas, municipal, estadual ou federal, para poder fazer com que esse direito ele seja implementado de forma voluntária. Né? Porque a gente já tem a lei prevendo todos esses direitos. Agora, qual que é o gargalo? Como que a gente vai efetivar? A gente fala, por exemplo, na educação, nós já temos normativa desde 2009, que é o que fala sobre atendimento educacional especializado, que, assim, a Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor em 2016, em janeiro de 2016. Então, a gente já tem uma normativa muito grande antes e as escolas não estão preparadas até hoje, desde 2009. Né? Isso porque tem coisa para trás ainda, mas estou trazendo uma norma específica que foi do MEC, falando sobre atendimento educacional especializado. Então a gente tem que virar essa chave. Né? Como que a gente vai fazer? Qual que é o gargalo? A questão da saúde, a gente não tem médicos, a gente não tem a possibilidade de atender toda a população, mas isso tem que ser enfrentado. Como que a gente vai conseguir envolver isso? E aí o que eu acho? Aí eu falo também, eu não disse na apresentação, mas recolocando a minha apresentação também, eu sou coordenador geral de uma rede de proteção que só existe aqui em Minas Gerais, onde a gente tem as instituições do sistema de justiça. Eu peço de licença para nominar, só para vocês entenderem como é que funciona. Então nós temos a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é a Justiça Federal de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Contas, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Geral da União, a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, vai entrar o FMG e depois a Universidade Federal de Uberlândia. Onde eu quero trazer para vocês entenderem. A nossa atuação ali é eminentemente extrajudicial, a gente consegue envolver tanto no plano municipal, estadual ou federal, que são as instituições que estão ali para fiscalizar, mas com esse intuito de fazer valer esse direito, com a conscientização.
Se a gente, e aí a gente atua como um grupo estratégico, as demandas são colocadas por cada instituição lá, naquilo que precisa ser melhorado, e a gente discute como a melhor forma de... Vou fazer logo uma listinha de para você. implementar, pode me mandar. E atualmente eu estou na coordenação, então eu recebo isso tudo, para a gente poder enfrentar isso, mas com uma forma propositiva, de solução. Porque o que acontece, infelizmente, hoje? A gente tem eversão, né? A gente tem a Defensoria Pública ou o Ministério Público tem um poder de requisição ou de recomendação das instituições, apontando o defeito e pronto. Se vira, tá errado, se vira. Não, se vira não, tá errado. Beleza, identificamos o erro. Como que a gente vai fazer para resolver? Trazendo a questão pública, às vezes você tem a questão orçamentária, né, trazendo os municípios, você precisa de uma suplementação orçamentária na Câmara, seja para a saúde, ou seja para a educação, para a implementação das diretrizes de inclusão, né, que não perpassa só a vontade, eu quero fazer, mas eu não tenho condição. E aí a gente entra como atores que tem a possibilidade de solucionar nesse viés. Porque só assim a gente vai trabalhar a inclusão de fato. Porque se tudo aqui for obrigado, gente, não funciona. Então, quando você faz com que as pessoas entendam, então foi muito bom aquela pergunta do transporte que você trouxe inicialmente, porque geralmente a gente pensa no bem, né? Geralmente se pensa no veículo, no automóvel, num benefício financeiro. Mas quando a gente consegue proporcionar essa virada de entendimento e mostrar para eles a necessidade, as coisas mudam, né? E aí as implementações elas vão acontecendo. Então, acredito que pode nos procurar, pode procurar o Ministério Público, outras instituições, a própria advocacia, mas eu acredito que a gente tem que passar por essa construção que seja uma construção coletiva. Uma construção que seja, que a gente envolva com o resultado. Enfrente os gargalos, direito mesmo, em vez de só apontar. Porque a gente está apontando o erro há muitos anos. Há muitos anos. Esse sistema judicial é um apontar erro. E é muito falido, porque você coloca na mão de uma terceira pessoa, que é um juiz, assim, não estou trazendo nenhum demérito pela atuação do Poder Judiciário, antes pelo contrário, eles estão na nossa rede de proteção, mas olha como que a relação social já está falida, onde você tem que colocar na mão de um terceiro para dizer quem tem razão. Quando você começa a trabalhar essa questão extrajudicial, né, nesse viés colaborativo de tentar resolver a situação, essa situação ela é coletiva. Ela é entre as redes. Então, se é um problema na escola, a escola vai participar naquela solução. Ela vai ter segurança para poder dizer, olha, eu não consigo porque eu não tenho apoio, por exemplo, da secretária de educação, eu não tenho um profissional necessário. Isso tudo dentro de um processo, não para punir, mas um processo para que a gente resolva essas questões. Mas não há uma disputa assim de braço? Isso não é a minha função. Então, por exemplo, quando a escola chega a negar uma matrícula, estou falando do contexto particular, porque isso não pode acontecer na escola pública. Mas, nem na privada. Né, desculpa, nem na privada. Mas, assim, não há uma queda de braço de que eu não consigo, eu não vou, então não vou colocar aqui. Sim, mas não é para ser. Eu acho assim, o não consigo, a gente tem que trabalhar para conseguir. Porque o direito ele tem que ser cumprido. Se tem a lei, ela tem que ser cumprida. E a gente não questiona o cumprimento da lei. Só que a gente vai além. Ele não consegue por quê? Se for uma negligência da escola, seja pública ou privada, ela precisa ser sanada. Que pode ser uma negligência por questão atitudinal, né? Uma questão da consciência do próprio gestor, diretor, que seja, ou pode ser também uma questão estrutural. Né? Quando a gente fala de escola privada ou escola pública, a gente não pode deixar que uma questão estrutural ela seja empecilho para o direito do estudante, por exemplo, se desenvolver lá dentro. Só que a gente não pode também querer ser ingênuo no sentido de que, não, a gente tem que cumprir e pronto, porque a gente tem que tomar cuidado com esse cumprimento, que ele seja desrazoável, porque às vezes é muito pior. Então, por exemplo, a questão do profissional de apoio escolar, do professor de apoio. Então, isso vem muitas vezes por decisão judicial. E a escola não está preparada, às vezes, para criar aquilo. Ela, às vezes, vai colocar um profissional que não é adequado. Não estou defendendo que a escola não tem que ter o professor de apoio, antes pelo contrário. Estou defendendo que ela faça um programa para aquilo, que ela conscientemente e voluntariamente ela consegue o quê? Fazer o planejamento da sua escola para atender esse público, que é um público geral. Eu defendo ainda que, como eu falei da prioridade, a prioridade da pessoa com deficiência, do autismo, ela vale para tudo. Ela tem, inclusive, prioridade à matrícula nas escolas. Tem um projeto muito bacana em Salvador, eu também sou membro, coordenador adjunto da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Então, eu consigo ter atuação do Brasil todo. Na Bahia, em Salvador, as escolas públicas municipais têm um programa lá que é muito bacana, que eles fazem a matrícula antecipada.
Então, eles têm um período antes para aquela pessoa com deficiência possa matricular. Para quê? Para preparar as escolas. Claro que depois, se por acaso aparecer outra pessoa com deficiência, entra no procedimento normal. Mas para que a escola possa se preparar, entendeu? Para aquilo. Né? Então, a gente tem que ter a inclusão, ela tem que acontecer de forma real em todos os lugares. Nos hospitais é a mesma coisa. Eu já, assim, infelizmente, já tirei o Rafael de hospital, Marli, porque não tinha nenhum tato de toda a equipe do hospital, não só do médico, que já chegaram furando o dedo dele, já se desorganizou, ele foi lá para fazer um exame, e que eu saí, e o médico veio atrás de mim e falou, você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso. E amanhã quem vai responder não sou eu, é o senhor, por falta de estrutura do hospital. Entendeu? Então, assim, tem que trazer uma conscientização e tem que ser feito um trabalho que a inclusão ela seja real, sabe? Ela não seja uma obrigação por cumprimento de uma ordem judicial e que essas desculpas elas não sejam suficientes, que isso não é desculpa. Ah, não tenho escola, não estou preparada para ter seu filho. Ah, o hospital não está preparado para receber. O que acontece? Existe uma coisa chamada de psicofobia. Tá? Então, as pessoas não sabem lidar com os transtornos mentais de um modo geral, né? E aí, tem medo daquilo que não conhece, né? Então, todo mundo, isso é um fato, tá aí, gente. Existe mesmo, a gente já sabe, tá? Então, por exemplo, a nível do SUS, por que fica esperando ter uma avaliação de neuropediatra ou de psiquiatra infantil? Não, tem que ser lá atrás. O pediatra lá do SUS suspeitou, já encaminha para as intervenções. Lógico que tem que ter os locais lá das equipes treinadas para isso, né? Aí depois, enquanto isso, espera a vaga lá, tal, mas a criança já está em desenvolvimento, em tratamento, nas intervenções. Né? Não pode ficar lá. Teve a suspeita, intervenção e pronto, né? Quem que vai suspeitar? O pediatra. Exato. E a intervenção tem que ser precoce, né? Então, tanto desde da rede, os médicos, lá pediatra, tem que parar com essa psicofobia, né? A mesma coisa as escolas. Olha, peraí, vamos conhecer melhor, então, o que é o autismo? Vamos conhecer melhor o que é esta criança aqui, que não é neurotípica, o que a gente precisa fazer? Então, não pode ter medo dos transtornos, tá? O que tem medo é do desconhecido. Isso gera insegurança. É muito triste, né? Falar sobre isso. Eu acho que esse ponto isso mais gera insegurança. Que vale a pena a gente citar também, até porque um dos nossos objetivos, né, Sueli, com Fora da Curva, é gerar essa conscientização. Mas, infelizmente, quando se fala de inclusão, você está falando de humanização, você está falando de interesse pelo outro, né? E que, infelizmente, a lei tem que ser feita valer. Exato. Porque as pessoas, eu percebo isso muito nas escolas, por exemplo. Hoje a gente discutiu isso no episódio passado e vamos falar muito mais sobre isso também. Não é nenhuma crítica direta, mas as escolas hoje, no geral, e os pais alimentam isso, elas estão muito preocupadas com o resultado do Enem. Essa é a verdade que a gente pega. Então, quando você fala sobre inclusão, você está tirando já o objetivo final ali da história, que é ter a foto do aluno que fez 1000 pontos na redação, que fez 950. Então, falar sobre inclusão num lugar que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança e adolescente é você tirar a escola desse lugar. Que foi o que a escola, de certa forma, hoje a educação virou um comércio muito grande, né? E aí que infelizmente, para fazer valer essa inclusão, a gente precisa procurar a defensoria, a gente precisa procurar o médico, e se aquilo que deveria ser uma consciência se torna uma briga. E é um dos nossos objetivos com esse bate-papo nosso de hoje, é gerar novamente essa reflexão do que nós estamos fazendo. Qual é o papel da escola no desenvolvimento de qualquer pessoa, principalmente numa pessoa que necessita ali de um diagnóstico, que tem um diagnóstico, que precisa de um cuidado e precisa dessa preparação por trás ali de família, de profissionais, de professores fazendo esse acompanhamento que eles precisam mesmo. E é muito triste a gente vê como muitas vezes se torna uma queda de braço, né? E não precisa ser assim. Quando eu falo da solução extrajudicial, é no sentido de resolver, solução. Sim. Né? O que eu acho?
eu acho que falta mais dessas instituições virar a chavinha, igual eu falei do exemplo da Defensoria, do Ministério Público, de começar a atuar nesse viés extrajudicial e não apenas judicializando. Que é mais fácil. Agora eu vou dizer por mim mesmo, gente, é uma opinião muito pessoal. É mais fácil para mim, como defensor público, sentar o bumbum no meu gabinete e fazer petição. Entendeu? E mandar para o juiz resolver. É difícil você fazer esse trabalho em loco nas escolas, mas é necessário. Porque a partir do momento que você começa a atuar nas escolas, trazendo essas questões todas, sejam elas públicas ou privadas, você trouxe muito contexto que acontece em muitas escolas privadas, sim. Nas particulares, né? Você começa a envolver o corpo da escola. E se ocorrer algum descumprimento, ela vai ser responsabilizada, né? Mas aí você consegue mudar toda a concepção dentro da escola, que isso é necessário. É necessário que eles pensem, beleza, nós temos o Enem, mas a escola é para todo mundo. A gente vai ter aquele aluno que não vai conseguir ter a nota máxima no Enem, nem porque ele tem deficiência. Pode ser um aluno que não tenha nenhuma deficiência, né? Então é preciso mudar essa chavinha. E caso ocorra o descumprimento, aí, Tiene, a gente vai entrar com toda a força legal que necessita. Inclusive é crime. Recusar a matrícula é crime. Recusar qualquer questão de adaptação escolar, seja o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, o PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, que é a mesma coisa. Ou seja, a questão da avaliação, ser uma avaliação dentro da escola que consiga realmente avaliar aquele aluno, que a gente não pode botar tudo isso no padrão, né? A gente está falando do autismo, sim. A gente tem outras comorbidades, a dislexia, outras questões que a gente precisa de uma avaliação diferenciada, uma forma de, às vezes, mais tempo, às vezes não consegue fazer aquela interpretação de texto. Isso tudo é obrigação da escola. A escola negar esses mecanismos é considerado crime de discriminação. Né? Então, assim, é muito certo, artigo 88, se não me engano, da Lei Brasileira de Inclusão, que tem a conceituação da discriminação no artigo 4º. Então, assim, e para o legislador tipificar essa conduta como crime, porque ela é muito severa, né? Ela é muito severa. Só que a gente quer conscientizar, mas quando a gente verificar que há má fé, que há maldade, vamos dizer assim, a escola não quer e pronto, aí não. Aí pode ter certeza que a lei vai vir com toda a sua força, né? Porque, assim, a gente não está aqui também para ser passado para trás, não é isso que a gente quer. Mas a gente quer dar a oportunidade de pegar aquele gestor escolar e trazer ele para reflexão. Sim. Porque eu preciso que aquela escola seja essencialmente inclusiva. Todas as escolas sejam essencialmente inclusivas, né? A gente não pode, já escutei coisas absurdas, desculpa a exaltação, gente, mas é porque vai trazendo coisas absurdas de falar que a escola particular, você escolhe o modelo da escola que o seu filho estudar e não obrigado, eles não têm comprometimento com a inclusão, não. O direito à educação é um direito de todas as pessoas. Né? Então é importante que isso aconteça, só que eu ainda tenho a esperança de que a gente possa inverter essa chave, de judicializar sim, mas naqueles casos em que a intervenção não foi suficiente. Aí sim, aí a gente leva para a judicialização e aí vai ser uma judicialização mais qualificada. Porque a gente vai conseguir provar dentro do processo toda essa parte aí de intervenção. E eu, dificilmente, nas atuações que eu tenho feito, inclusive nas privadas, né, a gente tem o sindicato das escolas particulares também, que a gente tem um contato com eles. Quando a gente entra nos casos que aparecem, nos casos pontuais, a chavinha muda. Entendeu? Quando entra uma autoridade, uma instituição. Então, assim, eu prefiro que a gente faça dessa forma, porque aí vai mudando as consciências. E olha que eu já peguei muita escola que no primeiro momento era fechada, e quando a gente entra, as coisas modificam, né? Trazendo a consciência. E é bom dizer também, porque hoje, no futuro, se as escolas particulares, elas realmente não forem inclusivas, elas não vão ter o alvará de funcionamento dela renovado. A gente já está fazendo um trabalho junto com a Secretaria Estadual de Educação, através da inspeção escolar, né, a rede de proteção, nesse sentido. Da gente buscar exatamente uma fiscalização mais efetiva para que a gente evite isso. Porque ou a escola é para todo mundo ou a escola não é para ninguém. Entendeu? Então, assim, não tem como a gente persistir nesse modelo, que é um modelo de exclusão. E eu ainda acredito, assim, muito o que eu falo, né, com os diretores de escola, né, com quem a gente convive, que essa capacitação para professores é fundamental, né? Porque às vezes você tem um professor no conselho, principalmente ensino fundamental e médio, fundamental 2 e médio, se você tem 2 professores que fazem essa inclusão, automaticamente eles vão, não é contaminando, mas contagiando os outros professores. Influenciando ali, né? Influenciando e vendo sobre um outro olhar, né?
E aí eu acredito muito nessa questão da capacitação, falando aqui do ponto de vista educacional, na capacitação dos professores, né? E dentro do que a gente vê, dentro desses aspectos de capacitação de professores, existe alguma coisa já em projetos para que essa capacitação seja meio que sistemática ou obrigatória? Porque hoje existe essa questão, contrata uma pessoa e falar sobre motricidade, e aí todo mundo na educação infantil começa a observar mais como é que é a motricidade, e aí assim, estendendo isso para fundamental e 2, ensino médio, onde a gente tem essas comorbidades gritando para a gente, né, que há uma questão de um desenvolvimento da poda neural de novo, essa janela de oportunidades de intervenção, elas se abrem. Existe algum projeto que eu não conscientize, né, as escolas de maneira geral, públicas e privadas, para a conscientização desses professores, principalmente de Fundamental 2 e médio, porque complementando, inclusive, né, assim, na rede pública, tem direito a um professor de apoio, e aí, assim, um professor para cada 3 crianças. Olha, um professor para cada 3, eu não sei por que essa conta, qual o motivo dessa conta, porque as necessidades são diferentes. Uma coisa é você estar acompanhando uma criança que tem lá nível 3 de suporte, tá? Outra coisa é 1 para 3 crianças, a gente falando do autismo, com nível 1 de suporte. Se tiver uma com nível 3, essa pessoa não vai dar conta. Outra coisa, coloca-se, assim, a impressão que eu tenho, posso estar errada, né? É como se fosse um estagiário que não sabe como intervir com aquela criança. E aí, em alguns momentos ali, comportamentais, da rigidez, sei lá qual é a causa, né? A criança levanta, aí fica solta lá, andando pela escola. Isso não é inclusão. E não é simplesmente colocar um estagiário, uma pessoa sem uma capacitação específica. Vamos lá. Primeiro, falar da capacitação, já tem previsão legal na própria Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 3.146 de 2015, no artigo 28, fala que a capacitação ela deve ser continuada, né? E aí é o desafio de começar, na fiscalização, a exigir a comprovação dessas capacitações, seja em escolas públicas ou privadas. Agora, a Marli trouxe uma concepção da questão do professor de apoio, que eu preciso explicar como funcionam os apoios dentro da escola. Né? Porque o apoio hoje, Marli, não é só do professor de apoio. Né? Então, hoje a gente tem o profissional de apoio escolar, né? Que o profissional de apoio escolar, ele é o cuidador, ele é o cuidador que ele vai estar ali mais diretamente para as necessidades daquele aluno, seja a questão fisiológica, a questão das necessidades de socialização mais imediata. E nós temos aqui em Minas Gerais, o que você falou aqui agora, é uma resolução da Secretaria Estadual de Educação que fala que um professor pode atender até 3 alunos. Na verdade, eles fazem uma má interpretação dessa resolução. O que ela diz que um professor pode atender até 3. Mas se tiver necessidade do atendimento individualizado, ele deve prestar esse atendimento individualizado. Lembrando que nesse regramento da Secretaria Estadual de Educação, ela tem tanto a figura do cuidador, do profissional de apoio escolar, quanto do professor de apoio. Então, nesse caso, o professor de apoio ele vai estar ali para dar um suporte pedagógico. Lembrando que o professor regente, que é o responsável pela turma. Não, então, eu tenho um cuidado absurdo com o professor de apoio, porque eu vejo muitas vezes no interior aí, o que acontece aqui também em Belo Horizonte, o que acontece? O professor regente fala, não, toma que o menino é seu, a menina é seu. Entendeu? E acaba tendo uma segregação dentro da escola. Então, os apoios escolares têm que ser feitos com muita segurança, porque você pode tolher o desenvolvimento daquela criança. Você falou a questão do estagiário, é um absurdo. A lei, quando fala no profissional de apoio, fala profissional, não é um estagiário, não pode ser um estudante. Né? Acredito que é válido a função do professor de apoio também, acredito que é válido, desde que você seja combinado com o profissional de apoio naquelas deficiências mais severas, que precisa de um cuidador mais direto. Né? Então, assim, é importante você a gente fazer esse paralelo para que você tenha realmente o desenvolvimento, e com muita técnica, com muita capacitação, igual você disse. Não dá para colocar o apoio sem qualificação. A gente já vê casos absurdos aí, há 4, 5 anos atrás, fiz uma reportagem, eu dei uma entrevista, quer dizer, numa reportagem, em que o mediador amarrou, não sei se vocês lembram disso, uma escola em Venda Nova amarrou o menino com fio de computador.
e eram sem capacitação nenhuma, né? Então, assim, e o professor, para encerrar, que eu sei que o nosso tempo acabou, é porque você falou dos apoios na escola. Nós já temos regulamentados, inclusive nessa resolução do AE, que acho que é a resolução 4 de 2009, se não me engano, depois vocês olham lá, que fala do professor de educação especial, que ele não vai estar só no AEE, no contraturno escolar, desenvolvendo as atividades de autonomia do estudante. Ele pode dar todo o suporte pedagógico para a escola. Sim, ele pode ser um professor de apoio dentro da sala de aula, mas ele pode ser um auxiliar técnico ali da direção da escola, de todos os mecanismos que a gente tem. Só que a gente, infelizmente, não temos muitos cursos em relação a esse profissional, a gente tem a questão remuneratória, enfim. Aí o gargalo aumenta. Gente, excelente, excelente. Queria poder continuar, mas a gente tem que terminar. Porque já bom acabou? Demais, já acabou. Falei com vocês, parecia que, né? Parece que 1 hora passa em 10 minutos. Mas, para a gente encerrar, vou pedir, Marli, você fazer uma consideração final desse nosso bate-papo. Você também, doutor, por favor, Sueli, para a gente fechar bem, né, esse bate-papo que foi tão enriquecedor. Muito obrigado, já agradeço vocês pela participação. Fico com gosto de quero mais, né? Com certeza, vamos ter que fazer o episódio 2 desse. Né? Fala pra gente, Marli. Olha, a primeira coisa assim, nem tudo é autismo. Os critérios diagnósticos estão aí, devem ser feitos de maneiras bem adequadas por profissionais capacitados, né? E para todo mundo poder acolher essas crianças adequadamente. Perfeito. Não, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer a Tiene, agradecer a Sueli, e me coloco à disposição, né, a Defensoria Pública, através da coordenadoria, para a gente voltar. A questão dos direitos realmente são questões complexas, em que a gente não consegue expor de forma literal, a gente precisa dessa conversa, né, desse debate, porque tem várias conjecturas e várias situações, né? Como eu disse aqui em relação ao profissional de apoio, a gente tem realidades muito diferentes dentro de Minas Gerais, né, de suportes diferentes. Então, coloco à disposição. E um prazer estar aqui. Eu vou pedir desculpa, me dá só mais 1 minuto aí, pessoal da gravação, mas eu vou pedir para você contar pra gente a história da pulseira, porque eu acho que ela é riquíssima para todo mundo, dessa questão de adaptação do olhar clínico de alguém que não é clínico, é pai, mas sim, que viu ali uma oportunidade. Legal, Conta pra gente. Intervenções, né? Sim. Eu sempre uso, né, essa corda no braço, né, junto com, às vezes com a roupa social, que às vezes não combina muito, mas isso aqui, eu faço crochê, gosto de fazer, é terapêutico para mim, né? A gente está falando aqui de terapia. E eu fiz, já tem um tempo atrás, que eu usava para caminhar com o Rafa. Né? O Rafa tinha essa questão sensorial, às vezes ele se perde, às vezes ele sai andando se a gente não percebe, a gente pode perder aí, tanto em shopping, em rua. Então eu usava, ele segura de um lado, eu seguro do outro, ele tem a questão, fica mais confortável, ele tem um domínio, né? Não está diretamente ligado a mim. E aí eu fiz como forma da gente se conectar e eu consegui com ele ao meu lado. E acabou que eu fiz 1/3 disso também, né? Com as dezenas, e aí eu utilizo também nessa questão mais religiosa pessoal. Achei muito legal você compartilhar isso com a gente, porque é exatamente isso que a gente busca, né? Sim. Você conseguir olhar para a criança, entender a necessidade dela e tirar algo que ninguém te ensinou. Exato. Foi você que criou isso, não foi nenhum psicólogo, nenhum fono, nenhum nada, né? Parabéns pelo seu trabalho também, parabéns por tudo que você tem feito. Acredito que você faz um trabalho pioneiro, né? Sim. E ser pioneiro é difícil, ser vanguarda é difícil, mas tem feito um trabalho com muito brilhantismo e a gente agradece muito. Obrigado. Sueli? Queria agradecer a vocês, assim, eu saio daqui... Ai, feliz, assim, né, de poder levar essas informações e pensar que o nosso papel é muito grande, né, nisso tudo, né, a vontade que eu tenho, eu falei, gente, vamos lá para o interior conversar com esses professores, né, com essas famílias e acolher, mas da gente ser multiplicador, né, e ter pessoas à disposição para acolher o professor, que também é muito difícil, ele é desafiador, né, essa escola, conscientizar essa escola, e assim, e a gente vai desvendando, né, nós somos bandeirantes nessa jornada, né? Exato. Temos muito desafio, temos muito trabalho, mas é muito prazeroso também. E eu também saio daqui com o coração cheio de alegria de ouvir tanta coisa que tem sido feita, que pode ter sido feita e poder participar disso também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Assistam aí, aproveitem. Espero que a gente possa ter conseguido trazer algo novo para vocês mesmos. Qualquer dica, qualquer coisa, qualquer curiosidade, coloca aí embaixo também. E a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Grande abraço para vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada.